purificado. Aleluia! Queridos, nós vemos esse texto tão conhecido pela igreja, por pregadores, que essa mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue, com hemorragia, com o seu período menstrual prolongado por 12 anos, e a Bíblia diz que essa mulher, todo o dinheiro que ela tinha entregado aos médicos, e de nada melhorava, ao contrário, de cada vez piorava mais a sua situação. Essa mulher se encontrava num estado que, segundo a tradição judaica, ela era imunda. Segundo a tradição judaica, segundo o querido Levítico, capítulo 15, versículo 19, diz que ela não podia tocar ninguém, e se ela tocasse alguém, essa pessoa seria imunda. Até a tarde, essa pessoa precisaria se lavar, e mesmo se lavando, ela seria imunda até a tarde, e somente à noite ela seria purificada. Essa mulher, então, querido, ela estava passando por uma situação horrível, porque ela estava com a enfermidade alojada no seu corpo, porém ela não achava cura. Uma coisa é você ficar enfermo um mês, um ano ou dias, mas outra coisa é a pessoa ficar 12 anos com enfermidade alojada no seu corpo. E todos tipos de médico na obra, naquele lugar, e não achar a solução para a sua enfermidade. Provavelmente aquela mulher se encontrava fraca, doente, cansada, desabilitada, com o seu corpo sem força, porque imagine 12 anos, a pessoa esvaindo o sangue do seu corpo, somente Deus para sustentar. Mas o poderoso daquela mulher foi que a Bíblia diz que ela ouviu falar que Jesus estava passando por aqui. Eu quero pregar nessa noite influenciando gerações. Deus tem procurado pessoas nessa terra nesses últimos dias, porque assim eu creio, para influenciar gerações nesses últimos anos, queridos. Queridos, tudo mostra que nós somos a geração do arrebatamento. Tudo mostra que nós somos a geração que vai contemplar a face do Senhor nos ares. Então temos que ser aqueles que levam o Evangelho, a palavra do Senhor, ao maior número de pessoas possível. Aquela mulher, ela estava com a vida destruída, arrasada, porém ela ouviu falar. Se ela ouviu falar, com certeza alguém disse. Isso é o papel da igreja, isso é o nosso papel nos dias de hoje. Por onde quer que nós venhamos ir, nós venhamos falar do amor de Cristo àqueles que precisam, queridos. Quando às vezes você está na fila do banco, da lotérica, do supermercado, e de repente você escuta alguém falando da vida destruída, com enfermidade, com problema familiar, conjugal, material, e de repente nós nos calamos, e de repente nós temos a solução ali, mas não temos coragem de falar para essa pessoa. Mas porém aquela mulher, o texto não fala, mas fala que ela ouviu. Então houve alguém que disse para ela. Se não disse diretamente, ela ouviu por meio de alguém falando de longe: gente, Jesus está passando aí. É um homem que quando as pessoas chegam até ele, ele ora, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, perdoadas. Ele é um homem poderoso. Uns dizem que é a promessa do Messias, que é o Messias profetizado por Isaías, assim eu imagino. E aquela mulher criou uma fé sobrenatural na sua alma. Ela olhou para dentro de si e disse: se eu apenas tocar no seu manto, se eu apenas tocar as suas vestes, se eu apenas tocar na hora do seu manto, eu serei curada. Ela determinou aquilo na alma dela. Glória a Deus. Ela projetou aquilo na mente dela. Ela usou a fé, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Então, no mundo espiritual, ela visualizou ela tocando em Jesus e sendo curada, antes mesmo de agir. Aleluia. Nós aprendemos com isso, querido, que muitas das vezes, antes do milagre aconteceu, Deus fala para o nosso coração. O próprio Deus tinha falado com ela. Ela não teve aquela inspiração dela mesma, porque o próprio Cristo fala: sem mim nada podeis fazer. Então o próprio Cristo se manifestou a ela e deu a ela essa direção. Porém, muitas das vezes, Cristo tem dado direções
mas nós não temos tomado uma atitude em cima daquilo que Deus tem falado para nós. O que Deus tem falado com você? O que Deus tem falado comigo? De repente é no seu trabalho, na sua família. De repente Deus tem falado, abre um jejum em prol daquele familiar, para que ele venha ser salvo. De repente Deus tem falado, é uma oferta mais ousada que eu quero que você dê em prol daquela vida, em prol daquela porta de emprego. De repente Deus tem falado assim, eu quero que você saia daquela roda de escarnecedor que você vive lá no seu trabalho. De repente Deus tem falado assim, é aquele vício de estimação, que mesmo você estando na igreja, mesmo você tendo ministério, mas ainda você tem aquele vício. E Deus fala, Deus não para de falar. Porém, querido, há uma diferença entre Deus falar conosco, porque ouvir a Deus não é tão difícil, é fácil ouvir a Deus. O difícil é pôr em prática aquilo que Deus fala conosco, porque normalmente o que Deus fala nunca é aquilo que nós queremos ouvir, na maioria das vezes é aquilo que nós não queremos ouvir. Mas porém, note-se nessa mulher, querido, considerada que ela era imunda, ou seja, se ela sai na rua e alguém percebesse que aquela mulher era imunda, segundo a lei de Levítico, poderia apedrejar ela e ela ser morta. Porém, nós aprendemos o que? Para que nós possamos conquistar certos objetivos e alvos da nossa vida, nós temos que ter ousadia. Nós temos que ter coragem, nós temos que sair do lugar que nos paralisa. Nós temos que sair do lugar de conforto e temos que ir. Glória a Deus. Aquela mulher decidiu ir. Aquela mulher, ela decidiu acreditar que o milagre é possível, independente da multidão, porque onde Jesus está, há uma multidão com ele. E ali estava Jesus em meio àquela grande multidão, e ela decide enfrentar a multidão. Todos nós, queridos, todas as manhãs, todas as noites, temos uma multidão para enfrentar. Muitas das vezes a nossa multidão é acordar de manhã e ir para o nosso trabalho, saber que tem alguém lá que está tramando contra nós, saber que de repente lá está uma crise com risco de ter cortes ali e eu ser o próximo a ser desempregado. Todas as manhãs nós enfrentamos ali o desafio de falar, estão roubando aqui, estão roubando ali. Porém nosso alvo tem que ser Cristo e falar, aquele que crê no Senhor é guardado. 1000 cairão à minha direita, 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Sobre a casa de Jacó não há encantamento. Porque muitas das vezes a pessoa ouve noticiário de roubo, de alguma coisa, a pessoa fala, meu Deus, será que vai vir aqui na minha casa? Eu estou profetizando. Não, querido. Nós temos que falar, em nome de Jesus, a minha casa está guardada. Sobre mim não há de haver nada, de vir nada, porque Deus, Ele me guarda, os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e o livra. Glória a Deus. Porque a mulher não teme, ela vai. Porque imagina na mente dela, se o inimigo não falou, mas você vai sair de casa, você é imunda. Se você sair, você for apedrejado. Antes de viver com essa hemorragia doente, do que ser morta. Mas sabe o que eu entendo dessa mulher? Que ela deu basta na vida dela. Ela diz, eu creio que ela pensou consigo mesma e disse assim, eu prefiro ser morta do que viver essa vida que eu estou vivendo. Por meio de eu saindo, eu sei que eu tenho uma oportunidade de viver uma vida no sobrenatural, porque isso que eu estou vivendo não é vida, é morte. Então ela decide, sai e vai até a multidão. Porém, o interessante é que antes disso já tinha vindo alguém antes dela até Jesus pedir por um milagre. Jairo, que no original do grego, a palavra quer dizer, e aí? Então toda vez que você encontrar alguém e falar, e aí? Aí você fala com R no final, você está falando Jairo em grego. Olha que tremendo. E aí? Jairo em grego. Então Jairo, ele já tinha ido primeiro porque a sua filha se encontrava enferma, doente, à beira da morte, e ele tinha chegado interceder por ela durante Cristo, para que Cristo fosse até a sua casa para sanar a sua filha. Então, ou seja, Cristo estava no trajeto, Cristo estava a caminho. O que eu entendo com isso, querido? Milagre que Deus liberou para uma pessoa
eu posso tomar parte desse milagre. Porque na verdade, quando aquela mulher chega até Jesus, Jesus estava indo a caminho da casa de Jairo. Porém, nós aprendemos também com Jairo, que Jairo, ele se desvestiu, se despiu do seu orgulho, porque ele era o principal da sinagoga, querido. É como se ele fosse o pastor, presidente da igreja, sua filha doente, e alguém, vamos supor que tivesse outro ministério ali também pregasse Cristo. Eu estou trazendo os dias de hoje, para você poder entender melhor. E aquela pessoa fala, não, eu vou naquele ministério lá, porque eu vou pedir oração para aquele homem de Deus, porque ele ora para minha filha, porque minha filha está doente. Eu tenho orado, não tenho preciso nada. Então, imagine a dificuldade para Jairo também. Ir até Jesus, sendo que todos